sustentável e o desenvolvimento também estão em pauta na 12ª edição da Feira do Empreendedor, diretamente do Multicenter Sebrae, claro, com grandes convidadas na edição especial do Com o Sebrae Você Pode Mais. Hoje a gente recebe mais uma vez aqui nesse bate-papo Flávia Nader. Que bom ter você por aqui, Flávia. Bom demais, contribui aqui com mais um Pode Mais. A Flávia, que é gestora de artesanato e turismo do Sebrae Maranhão. Nós estamos acompanhadas de Erli Agnes, que é da Aldeia do Leão. Daqui a pouco a gente explica para você o que é esse empreendimento e como é que foi essa conexão da Erli com o Sebrae Maranhão. Seja bem-vinda. Obrigado. Muito bom estar aqui, né? Na outra parte do Maranhão, vindo diretamente lá do sul do Maranhão. E mais uma vez afirmando que o nosso país, Maranhão, tem uma diversidade linda e rica, né? Para completar aqui o nosso bate-papo, a gente conversa com a Aline Meirelles. A Aline Meirelles, ela é presidente da IGR Lençóis e Delta. Ela também é empresária e vai contar um pouco da história dela pra gente. Obrigada também pelo convite. Estou aqui para compartilhar com vocês também como é que funciona a governança nessa região. Vamos lá aproveitar que a gente está falando de turismo e viajar lá para Carolina, que é de onde a Erli veio. Primeiro eu quero parabenizar você por morar e por investir num lugar que é maravilhoso, é um presente para o Maranhão, né, Flávia? É uma pérola, a Chapada das Mesas. São dos nossos destinos indutores. É verdade, o Sebrae foi lá encontrar a Erli e ajudar a garantir todas as condições necessárias para que a Aldeia do Leão continue sendo um sucesso e um sucesso ainda maior a cada dia. Conta pra gente o que é esse teu empreendimento, como ele funciona? Então, a Aldeia do Leão fica localizada a 15 quilômetros, né, do centro de Carolina. Carolina fica aí a 800 quilômetros da capital, né, em média. E nós estamos lá desenvolvendo um turismo voltado para vivências, né? Tanto é que o que nós oferecemos é a Aldeia do Leão Experiência Viva, né? Onde nós trabalhamos com turismo de base comunitária, fortalecendo as pessoas que ali já estão antes do turismo, antes desse boom, né, dessa propagação da Chapada das Mesas, já existia pessoas ali e sempre foi um território muito rico. Então o que nós estamos fazendo é só fortalecendo essa riqueza e trazendo essa riqueza para o olhar das pessoas que ainda não conhecem, né? Então nós entendemos a parte inclusive da parceria com o Sebrae, de toda essa caminhada, né? Nós já temos aí 3 anos, 4 anos de uma longa caminhada, de um trabalho árduo e de uma capacidade grande, né? Que o Sebrae tem de auxiliar essas empresas. Então a gente entendeu que nós somos um território rico e que nós precisávamos transformar esse território em experiência, para que essa experiência seja transformada em conhecimento e para que esse conhecimento traga o valor real para a nossa comunidade. Valor real que eu falo não somente em espécies, né, mas valor real em as pessoas entenderem, sentirem o que nós temos e o que nós somos. Muito então, bom. Isso é a Aldeia do Leão. Experiência viva. Experiência viva, né? E onde tem também muitas conexões, né? Porque quem vai para lá tem a conexão com a natureza, tem a conexão com essa vivência tão necessária para todos nós. A gente diz que tem que colocar o pé no chão mesmo, né? Para sentir essa conexão com o mundo. Vamos falar de conexão ainda com você, Aline, que é exatamente quem faz esse vínculo também, né? De Sebrae com quem empreende no turismo, né? Você representa IGR, Lençóis e Delta. Conta mais pra gente sobre o que é o IGR. Pronto. A IGR, né, a Instância de Governança Regional, ela é uma instituição regulamentada pelo Ministério do Turismo e dentro do programa, né, de regionalização do Ministério do Turismo, cada estado tem que ter as suas IGRs. No estado do Maranhão, a gente tem 10 polos turísticos e, consequentemente, 10 IGRs. A IGR Lençóis e Delta foi a primeira IGR a se formalizar enquanto associação e, na nossa IGR em especial, a gente tem associados que são empresários do trade turístico, né? Tem IGRs que são só poder público, tem IGRs que são instituições consultivas. No nosso caso, a gente decidiu se formalizar enquanto associação. E o que isso gera de retorno ali na ponta para o turismo?
né? A gente, por estar articulado enquanto associação, a gente consegue juntar os entes que executam as práticas de turismo na ponta, pensando e olhando para as políticas públicas direcionadas do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, para que a entrega para o turista, aquele que nos visita, seja uma entrega mais madura, né? Uma entrega mais profissional daquilo que de fato a gente quer que o destino de fato represente. Então, assim, é um grande desafio. A IGR Lençóis e Delta, né, ela compõe 8 municípios, começa em Humberto de Campos, depois vai para Primeira Cruz, depois Santo Amaro, Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia, Água Doce e Araiós. Então, assim, é um território muito grande, né? E são muitas cabeças diferentes, são muitas experiências diferentes que você tem em cada município. E fazer a gestão desse destino turístico é complexo. Mas, ao mesmo tempo, assim como é na Aldeia do Leão, é um desafio gratificante, assim, porque a gente vive a realidade do destino, de fato. Né? E quem visita a gente acaba vivendo isso junto. Vocês cuidam dos nossos tesouros, né? O que é isso? Parabéns por esse trabalho. A Aline, ela trouxe uma expressão interessante da gente colocar aqui nessa conversa, Flávia, que é a entrega profissional. Quando a gente fala em turismo, né, a gente pensa naquela coisa mais simples, de que precisa do profissional que vai lá, que vai conduzir, levar até aquela beleza natural. Parece tudo muito fácil, mas se ela não for organizada, e se ela não for responsável, e se ela não for consciente, ela não acontece de forma satisfatória para que o cliente possa ir, para que o turista possa ir, e o ambiente não sobrevive, não resiste, né? É aí que está o papel tão importante do Sebrae, não é? Com certeza, né? E aí a gente fala aqui, turismo sustentável. Essa sustentabilidade, ela é uma ambição, né? E aí também a gente fala de turismo responsável. Quando a gente fala desse turismo responsável, a gente traz o protagonismo e a ação. Que é realmente transformar isso em realidades práticas. Isso conversa muito com o que está sendo trabalhado aqui na Feira do Empreendedor, quando a gente junta essas temáticas, ESG, turismo e economia criativa. E é interessante que a gente está aqui com a Erli e a Aline, que são atendidas por um dos nossos programas de destaque, que é a Rede de Agentes de Roteiros Turísticos, né? Onde a gente vai para campo para trabalhar duas frentes, a governança. A governança é quem toma a decisão, é quem pensa o território. Então, não existe turismo sem uma governança. E a roteirização, que chega no que você acabou de trazer, né? Do preparo, da profissionalização, do produto, que a gente chama de produto turístico. Nem todo atrativo é um produto. Ele precisa passar por uma jornada de preparação para ele ser um produto turístico propriamente dito. E o Sebrae apoia o pequeno negócio nesse sentido, né? A Eli vem sendo atendida por um dos nossos agentes para que tudo que ela oferte lá esteja de acordo com o mercado, preparado na maneira como ela promove o negócio dela nas redes sociais, por exemplo, ou na precificação, ou na própria relação que ela tem com o mercado. Então, o Sebrae, por meio de orientações, por meio de consultorias, por meio das capacitações, pode trazer esse tipo de orientação para os pequenos negócios. Tanto que estão aí pensando em começar, e aí a gente vem de novo para esse campo da feira, né, que está com essas 3 frentes, o comércio, gerencie e expanda. Então, a gente atua nessas 3 frentes que o nosso empreendedor necessita. Muito bem, muito bem. E hoje, assim, como que você pode avaliar esse mercado no Maranhão? Porque a gente tem muitas belezas aqui, a gente tem muitos atrativos, né? Mas isso que você falou é um ponto muito interessante, nem sempre o atrativo está preparado, né? A gente tem muitos que precisam desse cuidado ainda especial para que a gente possa fazer com que o turista se interesse em comparecer àquele ambiente, mas também tenha condições, acesso para chegar lá, né? Com certeza, a gente tem muita oportunidade, né? É um Maranhão de infinitas possibilidades, nos 10 polos turísticos que hoje fazem parte desse estado. E aí são responsabilidades daquele que quer empreender, daquele que já tem um negócio, né? E quando a gente fala de turismo, a gente está falando aí de em torno de 50 segmentos. É muito complexo. É muito complexo, porque não é só a agência, não é só o meio de hospedagem, não é só o guia, mas é toda uma cadeia e um influencia o outro. Né? Se esse turista ele chega na pousada e não é bem recebido, o trabalho que porventura a agência tenha feito de maneira ali perfeita, ele vai ser maculado de alguma forma, né? Porque é uma percepção geral que ele leva
quando ele volta para casa, né? Então, esse preparo, essa qualificação é de suma importância, ainda mais quando hoje a gente está num ambiente digital, onde todo mundo tem a liberdade de expressar o que bem quer em tempo real. Desde o momento em que ele pisa ali no destino, até quando ele volta para casa, postando os TBTs, ali ele já propaga uma reputação a respeito do que ele pensa sobre aquele destino. É uma experiência o tempo todo avaliada, né? Exatamente, exatamente. E o pequeno negócio ele precisa estar atento, a governança também, e que isso vai assim do micro para o macro, desde a reputação da empresa, mas a reputação do destino como um todo. A gente conversou aqui no início de tudo com Erli, que também trabalha nessa área da educação ambiental, né? E isso é muito importante, porque quando a gente fala de belezas naturais, como as que a gente tem aqui, a gente fala de ambientes que precisam ter um cuidado diferenciado. E às vezes o turista não tem isso. Mas se também não tiver educação ambiental, a gente não consegue melhorar esse nível de quem visita essas belezas todas. Erli, como que é esse trabalho que você desenvolve lá na sua comunidade? Então, nós falamos que nós só defendemos o que nós conhecemos, né? Nós não defendemos, isso é instinto nosso, né? Dos seres, no modo geral. Não só ser humano, mas os seres animais também. Temos esse instinto de que nós só defendemos o que nós conhecemos. O que nós não conhecemos, nós tendemos a não se importar. E ter esse conceito do pré-conceito, que é um conceito antes do que você sabe, né? Então, nós buscamos trazer esse conhecimento e formar pessoas ou reformular pessoas a partir das vivências oferecidas pelo nosso espaço, né? Pelo nosso território. Então, a partir dessas vivências, nós buscamos formar seres para que esses seres buscam conhecimento, para que esse conhecimento traga essa proteção a esse meio que está sendo oferecido, né? Porque quando eu ofereço um ecoturismo, eu ofereço os meios naturais que eu estou envolvido. Nós somos produto do meio, né? Então, como eu vou oferecer algo que eu não vou proteger, né? E essa proteção, ela tem que ser além de mim, ela tem que ser para as próximas gerações, para que as próximas gerações também consigam usufruir do que hoje eu estou usufruindo e compartilhando com pessoas. Então, território, a gente se compartilha com responsabilidade para que todos possam usufruir daquilo. É interessante isso que a Aline fala, e nesse momento a gente aproveita também para colocar o Sebrae mais uma vez nessa conversa, porque o Sebrae é um grande parceiro, e eu queria que você dissesse para a gente, Flávia, como que o Sebrae tem ajudado a superar esse desafio que é gigantesco. Exato, a Aline trouxe essa questão, né, o desafio dos olhares divergentes, e a gente justamente atua para essa convergência, né, por meio do apoio, por exemplo, a conselhos municipais de turismo, né, que são esses coletivos que agregam a sociedade civil interessada naquele determinado destino, as associações empresariais que são de suma importância, né, seja cada uma em prol do seu segmento, como da hotelaria, do agenciamento, dos guias de turismo. Esses coletivos organizados, qualificados, fazem toda a diferença realmente. Ainda mais quando a gente está falando aqui de 2 parques nacionais, né? Parque Nacional da Chapada das Mesas, Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que está aí com título de Patrimônio Natural da Humanidade. Então, urge que realmente toda essa atividade que ali está sendo realizada, estimulada, ela seja pensada com muita maturidade, para poder gerenciar, né? E não sair do controle, né? Hoje, Lençóis Maranhenses está aí com esse grande desafio, um alto fluxo, uma divulgação, uma promoção que está orgânica, a governança não está precisando investir R$1, né? Porque já está na boca do povo dos Lençóis Maranhenses, artistas conhecendo. Mas e aí? Conhecendo e divulgando, né? E divulgando, existe um preço, né? Então, a governança fortalecida, ela é imprescindível para que esse desenvolvimento realmente ele seja mais sustentável. Tem que se pensar muito nisso, porque quando a gente para pensar em turismo, a gente sempre pensa que é tudo muito positivo, né? Mas nem sempre é só positivo. Se não tiver esse olhar atento, esse cuidado, a consequência ela pode ser muito prejudicial ao ponto até de acabar com aquele ambiente que é protegido por comunidades como a sua, não é? Sim. A proteção é importante para dar continuidade
a esse território que sempre foi vivo, né, e tem que continuar vivo para todos nós. E aí, Andressa, nesse trabalho de governança, acho que vale a gente citar, né? Eu falei da rede de agentes de roteiros turísticos, a gente tem programas também como Cidade Empreendedora, Território Empreendedor, que dá esse apoio tanto para as governanças, o pequeno negócio e também os municípios. Porque para empreender, esse futuro, esse potencial empreendedor, ele precisa encontrar um ambiente favorável. Ele precisa encontrar um setor público que entenda o que é o turismo, o setor privado também ali unido de alguma forma, e nesse ambiente ele consiga empreender e prosperar. Vamos lá aproveitar então para explicar um pouco sobre esses programas que você citou aqui. O Cidade Empreendedora, por exemplo, que é o primeiro que você falou. O Cidade Empreendedora, ele traz aí um combo de soluções voltadas para a gestão municipal. Então ele trabalha em temáticas como desburocratização, educação empreendedora, gestão ambiental e também no turismo, né? Um dos eixos é o turismo, então a gente tem soluções, por exemplo, de formatação de conselhos municipais de turismo, apoio para que as prefeituras possam fazer parte do mapa do turismo brasileiro, que é uma política pública imprescindível de ser acessada pela gestão municipal para receber recursos, para fazer parte desse mapa e de outras ações também que são ofertadas aí pelo governo federal e estadual, né? Inventários turísticos, ou seja, para o município começar o turismo, ele precisa primeiramente saber o que ele tem. Então, o inventário turístico é indispensável, isso tudo com subsídio do SEBRAE. Já o território empreendedor, ele entra auxiliando a formatação de governanças e também construindo uma agenda comum de desenvolvimento local. Então, hoje a gente já tem vários grupos sendo atendidos no estado, desde o Litoral Ocidental, Lençóis, que foi um dos primeiros, Cerrado Sul, lá na Chapada das Mesas, região Tocantina também, Sertão Maranhense, Cocais. Isso tudo são grupos que aí são fortalecidos, trabalhados, envolvendo não só o setor do turismo, mas também o agro, a indústria, reunindo, né, todos esses setores que também de alguma forma são impactados pelo turismo. Muito bom. A gente segue por aqui com a Aline, porque a Aline, além de ser presidente da IGR, também é empresária, é dona de pousada. Sim. Lá na cidade de Barreirinhas, também está num lugar super privilegiado, né, daqui do nosso estado do Maranhão. Então são duas empresárias, né, que em algum momento se encontraram no SEBRAE. Eu queria que vocês falassem sobre essa experiência, né, de como foi para vocês. Foi difícil esse acesso ao SEBRAE? O que vocês conseguiram aprender e consideram como mais importante nesse processo enquanto empreendedoras? Aline, com você. Pronto, assim, eu digo que o SEBRAE foi o que definiu o meu primeiro investimento na cidade de Barreirinhas, né? Quando eu fui a Barreirinhas, fui abrir uma franquia, né, de alimentação internacional, a primeira franquia de alimentação da cidade, e eu precisava de dados. E, né, a primeira cadeira que eu sentei para conversar, por coincidência, era com a Flávia, que era então gestora, né, da Rota das Emoções. Da Rota das Emoções, da unidade lá. E aí eu sentei com o SEBRAE para pegar dados e pegar todas essas instruções. Então, assim, eu sempre via o SEBRAE como um potencial somador, né, um potencial parceiro para somar com essa construção de negócios. Dessa franquia, a gente abriu outros negócios, né? Hoje estou com a agência, com a pousada dentro do turismo, mas entrei com a demanda de alimentação fora do lar, porque cheguei lá e vi essa oportunidade. Cheguei, não tinha o que comer há 10 anos atrás, né? Muita gente dizia isso. Tinha que levar de São Luís para lá. E aí a gente, não, vamos empreender aqui, porque aqui é um território muito próspero. É uma oportunidade. Né? E a gente foi sentindo essas possibilidades, e aí entrando no programa da Rota das Emoções através do SEBRAE, a gente conseguiu acessar uma série de informações e se desenvolver profissionalmente para o desenvolvimento dos negócios. Então, assim, hoje, semana passada a gente estava num evento chamado Conexão Rota das Emoções, que foi um evento, né, que é um evento realizado para trabalhar as boas práticas, né, de todos os municípios que compõem a Rota das Emoções, e lá a gente teve, né, o reconhecimento do programa de sustentabilidade, que só participa quem está dentro do programa da Rota das Emoções. Ou seja, a gente recebe uma capacitação, a gente recebe uma orientação para que a gente possa, mesmo pequeno empresário, atender ali demandas de grandes empresas que às vezes a gente talvez não conseguisse entender. E o SEBRAE coloca um consultor lá dentro do nosso negócio para orientar, para instruir, para que a gente comece também desde pequeno, né, a entregar essa sustentabilidade dos nossos negócios e do nosso destino principalmente. Eli, para você, como foi a experiência?
Como está sendo, né? Porque o Sebrae continua aí de mão dada com você. Sim, e por muito mais tempos, né? Por muito mais tempo, por favor. Não solte mais, né? Nem quero soltar. Então, o Sebrae, pra gente, tem sido um grande parceiro, um grande amigo, né? São grandes amigos que a gente tem feito ao longo dessa caminhada, e eu falo que é amigo, puxa a rédea, solta a rédea, põe para dentro da casa, tira de dentro da casa, dá comida, dá orientação, né? Dá a vara para pescar, como a gente diz, né? Dentro do nosso maranhês, né? Da nossa fala maranhês. Mas o Sebrae tem sido um grande parceiro, e para a Aldeia do Leão é quem tem nos orientado e nos colocado como protagonista, né? Da nossa própria história, e trazendo essa visibilidade, né? Que entendo eu que merecemos, e que é o reconhecimento de uma caminhada de muito tempo, de algum tempo, uma caminhada responsável, onde nós buscamos, né, trazer um futuro próspero e sustentável para todos. Então, o Sebrae tem sido esse grande parceiro, esse grande amigo, que tem nos orientado e nos colocado em vitrines que, às vezes, para mim, seria impossível, né? Às vezes a gente olha e pensa, eu acho que eu não vou conseguir chegar ali, né? E hoje estou aqui num podcast, né, em São Luís. Primeira feira do empreendedor que eu vim a convite do Sebrae, né? Inclusive bancado pelo Sebrae, eu vim como visitante dessa primeira feira, já tem aí 3, 4 anos. 2022. Que a gente vem alcançando, né, lugares dentro da feira. Então, já vim como expositora, já vim para fazer um pitch de 5 minutos, agora eu já estou fazendo um podcast. Então, a gente visualiza, entende e sente essa evolução, né, da empresa e do pequeno, do que a gente chama de pequeno, mas na verdade não é pequeno, né? É grande quando se tem muita coragem, quando se tem foco, nós somos grandiosos. Então, o Sebrae é esse grande parceiro mesmo de caminhada, e que eu pretendo caminhar por longos anos aí juntos. É isso aí, Flávia. Vamos aqui situar quem está nos acompanhando agora. Onde é que está o espaço onde você coordena, né? Porque aqui a gente tem várias arenas, trilhas. A Feira do Empreendedor, gente, é a maior feira do empreendedorismo do Maranhão. O Multicenter Negócio e Eventos está cheio de atrações para você, de atrativos, né? Mas aqui tá pertinho da gente, aqui pertinho da sede do podcast, nas alturas, no palco. No palco, onde a gente merece estar. Gente, tão chiques demais, Sim. né? Estamos no palco com os nossos 10 polos turísticos em exposição. É um espaço vivo, onde a gente está com a economia criativa, com os nossos artesãos também produzindo ao vivo. E uma programação de conhecimento aí recheada de muita inspiração, realmente para quem está querendo empreender no turismo, para quem está querendo assimilar boas práticas de sustentabilidade e também entender um pouco mais sobre a economia criativa, né? De maneira que a gente tenha aí pequenos negócios mais sustentáveis e também que valorizem mais a nossa identidade maranhense. Ai, que a gente chegue nesse nível, né? Vamos valorizar, reconhecer o que é nosso. Quero parabenizar vocês pela iniciativa. Vou conhecer a Aldeia do Leão. Olhei aqui na rede social, a gente procura já aí na rede social Aldeia do Leão. Também a gente agradece aqui a presença, além da Eli Agnes aqui conosco, a Aline Meirelles. Aline, onde é que fica a tua pousada? Em Barreirinhas, né? Qual é? Barreirinhas, a pousada Atairu. Pousada Atairu. 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 O que significa? Atairu é um nome em Tupi-Guarani que significa o companheiro do viajante. Tudo a ver, né? É na sede de Barreirinhas. Fica na sede de Barreirinhas, bem no centro mesmo da cidade, né? Então quem chegar é só encontrar. Mas também pela IGR, né? IGR Mensagens Delta também está nas redes sociais, só procurar lá que você consegue olhar todos os associados, que são outras agências, restaurantes, pousadas, em todo o território. Não só lá em Barreirinhas. Muito bom, né? E aí, em busca desse desenvolvimento sustentável que a gente tanto falou aqui. Obrigada, gente, por esse bate-papo. Rapidinho a gente faz, que a gente quer ouvir o máximo de pessoas que estão aqui nessa Feira do Empreendedor. Tá um verdadeiro sucesso. Flávia, obrigada pela sua presença. Andressa. Eli, obrigada pela sua presença aqui. Vai visitar a Chapada das Mesas. Vou de novo, tenho certeza. Agora para conhecer a Aldeia do Leão. E a Aline Meirelles, obrigada também por estar conosco. Obrigada. Essa foi mais uma edição especial do podcast com o Sebrae. Você pode mais.